A atividade baseia-se em comentar sobre dois assuntos principais, que são a importância da investigação das águas subterrâneas antes de fazer uma escavação e metodologia dos ensaios de permeabilidade feitos no laboratório e quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar leituras erradas. Bom, o primeiro tema, a importância da investigação das águas subterrâneas. Antes de nós adentrarmos sobre ele, alguns conceitos são necessários. Água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros vazios intergranulares das rochas sedimentares ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas ígneas e metamórficas. Zona não saturada, também chamada de zona de aeração ou vadosa, é a parte do solo que está parcialmente preenchida por água. Nesta zona, pequenas quantidades de água distribuem-se uniformemente, sendo que as suas moléculas se aderem à superfície do grão do solo. A zona saturada é a região abaixo da zona não saturada, onde os poros ou fraturas da rocha estão totalmente preenchidos por água. As águas atingem esta zona por gravidade através dos poros ou fraturas até alcançar uma profundidade limite, onde as rochas estão tão saturadas que a água não pode penetrar mais. O nível freático é justamente o nível que divide essas duas zonas. Bom, agora falando sobre a investigação das águas, né? A construção de solos de edificações, barragens, túneis e galerias, etc., e as mais diversas, né, obras civis, requerem escavações do nível abaixo do nível do lençol freático ou abaixo. Quando as escavações de construções atingem o nível do lençol, trazendo como consequências o afloramento das águas subterrâneas, é necessário o rebaixamento da mesma para que o local mantenha-se seco para a execução das obras. Esta ação proporciona melhor condição de serviços durante a construção, evitando assim a instabilidade do solo com o umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes das valas. As magnitudes, os custos e a definição do tipo de sistema de rebaixamento a ser adotado depende principalmente da permeabilidade do solo, da profundidade de escavação, da posição natural do lençol freático, das condições das obras situadas próximas ao rebaixamento, da área e da profundidade da escavação requerida e do tempo em que será necessário para manter a condição de rebaixamento. Caso o rebaixamento não seja feito de forma adequada, os problemas mais comuns que acontecem devido ao tal fato é o aparecimento de trinca nas residências vizinhas, afundamento dos pisos e recalques em geral, devido ao fenômeno de subsidência. Fenômeno este que ocorre devido à compactação das camadas subjacentes porosas, decorrente da extração de água em quantidade superior à recarga do aquífero. Bom, tratando-se agora dos ensaios de permeabilidade. A permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento de água através dele. Todos os solos são mais ou menos permeáveis. O conhecimento do valor da permeabilidade é muito importante em algumas obras de engenharia, principalmente na estimativa de vazão que percolará através do maciço e da fundação das barragens de terra, em obras de drenagem, rebaixamento do nível de água e adensamento, etc. O coeficiente de permeabilidade pode ser determinado através de ensaios in situ que são esses aqui na imagem, e os ensaios laboratoriais. Bom, aqui nós vamos falar principalmente dos ensaios laboratoriais. E os principais fatores que influenciam no coeficiente dessa permeabilidade são granulometria, índice de vazios, composição mineralógica, estrutura, fluido, macroestrutura e temperatura. Os ensaios de laboratório são realizados em células chamadas permeâmetros, como a imagem aqui ao lado, sendo que no seu interior é colocado o corpo de prova para a execução do ensaio. Existem duas categorias de permeâmetros usadas no laboratório: os permeâmetros de parede flexível e os permeâmetros de parede rígida. Em função do método de execução
Os ensaios podem ser denominados ensaios de carga constante, ensaios de carga variável e ensaio com vazão constante. Bom, os permeâmetros de parede rígida é constituído por tubos metálico, plástico ou vidro, onde é colocado o corpo de prova para o ensaio. Este tipo de permeâmetro não se utiliza em ensaios com solos de baixa permeabilidade, pois há a possibilidade do fluxo lateral entre os corpos de prova e molde. Os permeâmetros de parede rígida mais utilizados são do tipo molde de compactação, tubo amostrador e célula de adensamento. O permeâmetro do tipo molde de compactação é realizado em corpos de prova compactos. O corpo de prova contido por um cilindro é fixo entre duas placas e suas extremidades são vedadas com anéis de borracha. Do topo à base são colocados materiais drenantes. Permeâmetro do tipo amostrador consiste de um tubo que coleta amostras indeformadas em campo. Várias vezes o tubo é colocado no laboratório e fixo entre as placas, sendo o corpo de prova percolado com líquidos diretamente do interior do tubo. Alguns autores afirmam que há grandes possibilidades de ocorrer fluxo lateral se o ensaio for realizado com amostras de solo muito rígidas ou que tenham material granular. Além disto, podem ocorrer danos na amostra quando na coleta, devido à perturbação do solo, na cravação do tubo amostrador e também na retirada do mesmo. Bom, permeâmetro do tipo célula de adensamento. É formado por uma célula pela qual o fluxo d'água do corpo de prova é conectado ao ensaio. Uma das vantagens na utilização deste ensaio é a possibilidade de medir, além da condutividade hidráulica, a tensão vertical efetiva inicial, índice de vazios, mas também a lei da variação de K, em função do índice de vazios com o aumento da tensão vertical. Bom, e quais são as vantagens destes ensaios? As vantagens são simplicidade de construção, operação e baixo custo da célula. Amostras com dimensões maiores podem ser ensaiadas e podem ser aplicadas as tensões verticais nulas, se desejado. As desvantagens são problema de fluxo lateral nas amostras, não há controle de tensão horizontal, não é possível confirmar o grau de saturação pelo parâmetro B e não é possível obter a saturação por contrapressão e necessita-se de um grande tempo para ensaiar o material de baixa permeabilidade. Agora, vamos falar sobre o permeâmetro de parede flexível. Este sistema pode ser usado com água, chorume ou outro líquido. Quando usado com líquido de origem química, necessita-se verificar a possibilidade de alteração da membrana que reveste o corpo de prova e os componentes do permeâmetro. O corpo de prova de solo é colocado no interior da célula triaxial, envolvido por uma membrana, o disposto entre a base e o pedestral, sendo confiado entre paredes porosas, na parte superior e inferior do corpo de prova. A célula triaxial é preenchida com água, aplica-se tensões de confinamento que comprimem a membrana flexível ao corpo de prova. Desta forma, o fluxo lateral é minimizado. Uma linha de drenagem é conectada na parte inferior do corpo de prova e a outra na parte superior. As principais vantagens desses ensaios são possibilidade de controle das tensões principais, realizar ensaios com materiais de baixa condutividade hidráulica, são ensaios mais rápidos, a membrana que envolve a amostra reduz o risco de percolação lateral devido à tensão de confinamento aplicada, e as mudanças volumétricas de deformação podem ser medidas. As desvantagens são: os custos da célula e dos equipamentos envolvidos para a realização dos ensaios são elevados, problemas de compatibilidade química da membrana com o líquido utilizado na percolação, dificuldade de execução do ensaio com tensões de compressão muito baixas e problemas de difusão através da membrana. Bom, agora vamos falar sobre ensaios de carga constante. Neste ensaio, a amostra é submetida a uma carga hidráulica constante durante o ensaio. O coeficiente de permeabilidade é determinado pela quantidade de água que percola a amostra para um dado intervalo de tempo. A quantidade de água é medida por uma proveta graduada, determinando-se assim a vazão.
enquanto que o ensaio de carga variável, em se tratando de solos finos, como solos argilosos e setosos, o ensaio com carga constante torna-se inviável, devido à baixa permeabilidade destes materiais, a pouca percolação de água pela amostra, dificultando a determinação do coeficiente de permeabilidade. Para tais solos, é mais vantajosa a utilização de permeâmetro com carga variável, que é o que nós vemos aqui.